Olá, Thelma, boa tarde a todos. Perdi Olá, um boa pouquinho tarde. aí do início da apresentação por conta da entrada, mas eu agradeço a acolhida. É um prazer estar com vocês. Agradeço em nome da ABRAC a oportunidade de apresentar um pouco das experiências dos laboratórios associados. Obrigada, Cleriane, obrigada. Eu só coloquei, né, que você estaria fazendo essa apresentação, coloquei o nome da apresentação ali e fica à vontade, seja bem-vinda, estamos aí aguardando a sua apresentação. Muito obrigada, Thelma. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Você me dá um ok quando vocês estiverem vendo? Ok, estamos vendo, Cleriane. Ok? Ok. Uhum. Bom, então, eu agradeço novamente, né, em especial aos laboratórios de ensaio e calibração, aos produtores de material de referência e aos provedores de ensaio e a todo o público que está presente aqui hoje. Acho que hoje é um dia, na verdade uma semana, né, em que todos fizeram uma reflexão dos ENOACs passados, eventos em que nós estivemos juntos em São Paulo, no Rio de Janeiro. E hoje não deixa de ser especial, porque nós temos a possibilidade de estarmos juntos novamente. Bem, a nossa apresentação ela foi pautada em experiências que ocorreram com laboratórios associados à BRAC. E eu não posso deixar de comentar aqui o papel, né, da ABRAC como a Associação de Avaliação da Conformidade. Eu imagino que tenhamos novos participantes, né, no ENOAC. A ABRAC é uma entidade sem fins lucrativos, é uma entidade que ela atua ativamente na defesa dos interesses dos organismos de certificação de produtos, certificação de sistemas, pessoas, dos organismos de inspeção e também dos laboratórios. Então, eu participo da ABRAC como vice-presidente de inspeções e também através da empresa em que eu atuo, que é a Falcon Bauer, onde no Instituto Falcon Bauer da Qualidade eu sou gerente de inspeções. Bem, o tema da nossa apresentação é o novo normal, e não é o novo normal porque algo aconteceu da maneira em que não poderia acontecer, mas sim de uma nova maneira. A BRAC hoje ela tem 25 laboratórios associados e nós compilamos as informações de 5 laboratórios que fizeram parte dessa experiência de ter uma auditoria remota, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre auditorias remotas realizadas em laboratórios. Nós vamos apresentar um case, que é um case das auditorias remotas do LA Falcon Bauer, porém, a nossa visão compilada ao final dessa apresentação, ela vem da fonte de cinco associados. Eu não poderia deixar de agradecer, né, a disponibilidade de informação desses associados. O resultado dessa apresentação traz informação dessas fontes, então eu agradeço aqui a Microbióticos, Análises Laboratoriais, o Instituto de Pesquisas Eldorado, a Intertec, ao IPT e a Falcon Bauer. Bem, vamos lá. A crise gerada pela pandemia fez com que nós tivéssemos um momento em que nós precisamos parar e nos reinventar. E hoje eu vou convidar vocês, nesse momento aqui, em especial, a voltar um pouquinho no tempo, voltar para o mês de março de 2020. Né? O nosso case, ele abarca o período de 2020 a 2021. Então, em março de 2020, nós tivemos um período ali que eu costumo dizer que foi um período em que hoje talvez você, para qualquer pessoa que nós fizéssemos a pergunta, se compara com um 11 de setembro
ou até o dia em que nós perdemos o Ayrton Senna, né? O mês de março é um mês em que normalmente as pessoas elas conseguem parar, pensar e dizer onde estavam, como estavam, com quem estavam, porque foi um mês em que realmente o nosso país parou. Bom, em especial, na Falcon Bauer, como nós temos a área de certificação de produtos e trabalhávamos aí com auditorias na Europa e Ásia, no mês de março nós já estávamos com o reflexo da pandemia nas nossas atividades, porém ainda não nos laboratórios, porque os laboratórios atendem clientes predominantemente do Brasil, né? E até março a pandemia ainda no Brasil era algo não confirmado, mas mais precisamente em 11 de março, né? A OMS publicou então o comunicado de que estávamos em pandemia. E naquele momento nós ficamos totalmente sensíveis a tudo o que acontecia no país. Esse grupo de trabalho da ABRAC, eu preciso dizer isso para vocês, fez a opção de apresentar esse case da Falcon Bauer justamente por conta do número de escopos e representatividades do número de auditorias remotas que foram realizadas nesse período. Então, nós, em março, já tínhamos avaliações previstas, porque pelo número de escopos que a empresa atende, nós temos auditorias laboratoriais mensalmente, né? O nosso planejamento de auditoria, ele é mensal. Então, no mês de março, nós recebemos um ofício suspendendo as avaliações. Naquele momento, nós tínhamos ali uma infinidade de situações envolvendo o país como um todo, era decretos municipais, decretos estaduais, e esses decretos eles traziam toque de recolher, eles traziam barreiras sanitárias, era uma infinidade de situações acontecendo em regiões diferentes do Brasil, e nós tendo a nossa maior rede de laboratório em São Paulo, mas também tendo filiais em outros lugares, né? Nos deparamos aí com um ponto de interrogação. E então o Inmetro rapidamente lançou o ofício suspendendo as avaliações, e aquilo, de uma maneira, ao mesmo tempo em que nos trouxe um alívio, também nos trouxe uma preocupação, porque as atividades continuavam acontecendo. E nós sabemos que, apesar de pandemia, apesar de tudo que acontece, nós temos regras, leis, nós temos regulamentos aplicáveis, né? Nós temos as normas a cumprir, e então, de março a agosto, nós ficamos aí no que a gente pode chamar de uma zona cinzenta, né? Em que o trabalho ele foi acontecendo na medida do possível, porém, em relação às avaliações, nós não tivemos ali nenhuma avaliação nesse período. Então, em agosto, o que aconteceu? Nós tivemos a retomada das avaliações. E com a retomada das avaliações, nós fizemos o agendamento de uma avaliação, que foi a nossa primeira avaliação em pandemia, 14 a 18 de setembro. Foi uma avaliação de manutenção, apesar de ser uma avaliação em pandemia, foi uma avaliação presencial, com 3 avaliadores, onde nós já enfrentamos as primeiras dificuldades. Nós tínhamos ali todas as questões das orientações, né? O uso de máscara, o distanciamento, mas nós não tínhamos ainda vivenciado nenhuma situação de auditoria num tempo em que haviam tantas restrições. Eu conversando com a supervisora lá da qualidade, né, responsável aí por toda essa organização e logística, e ela me dizia que as surpresas elas iam acontecendo conforme as coisas iam acontecendo. Então, por exemplo, normalmente um organismo ele faz o agendamento de um táxi, né, para buscar os avaliadores no hotel, e aí quando o táxi chega, o número de avaliadores dentro do táxi não é permitido, porque o táxi ele já não carrega mais as pessoas no banco da frente.
ou então em relação à alimentação, né? Os nossos laboratórios, eles ficam num bairro em São Paulo que tem poucos restaurantes, e ali já havia restrição de restaurante fechado ou de restaurante que não podia atender determinado número de pessoas. Então, um simples almoço já se tornava uma barreira durante essa avaliação presencial. A própria acomodação dentro das nossas instalações, né? Das instalações da Falcon Bauer. Por quê? Porque normalmente quando você tem uma avaliação, você estipula ali uma sala de reuniões, onde as pessoas elas congregam, né? Normalmente numa mesa redonda, já começo a imaginar aqui as avaliações mais antigas, né? Então, essa nossa avaliação presencial em pandemia, ela já gerou um desconforto para a questão presencial. Ainda assim, o que nós tivemos? Nós tivemos um momento posterior a esse em que nós começamos a fazer os agendamentos das auditorias. Então, recebemos a publicação da NIT-DICLA no mês de setembro, né? A NIT que trazia a política para a implementação das avaliações e das inspeções remotas, organismos de avaliação da conformidade. Então, esse documento foi um documento que nos trouxe luz, né, para um período em que, apesar de a avaliação presencial ter sido realizada, as condições em que foi realizada não foram condições ideais, e a publicação dessa NIT nos trouxe luz no sentido de que nós teríamos uma oportunidade, então, da opção de uma avaliação remota e uma avaliação híbrida. O que nós tivemos nesse período da publicação? Nós tivemos o agendamento das avaliações híbridas. E o que ocorreu? O planejamento é algo muito incrível quando você está em pandemia, né? Principalmente, eu sou administradora e para mim, trabalhar com planejamento, com controle, é algo da natureza, né? Da minha atribuição. E em momento de pandemia, você não tem controle sobre nada. O que nós percebemos, por exemplo, nas auditorias híbridas, é que nós tínhamos uma agenda para que a avaliadora, por exemplo, uma avaliadora que morava em São Paulo mesmo, a avaliadora nos auditasse na segunda-feira e no domingo a gente recebeu a informação de que ela estava assintomática, porém com Covid. Positivado, né? Da mesma forma, funcionários assintomáticos, mas que teriam que ficar em casa, que teriam que fazer home office, não poderiam estar no laboratório respondendo uma auditoria presencial, ou ainda assim que fosse remotamente, né, mas contaminados. Nós tivemos situações em que os avaliadores tinham receio da auditoria remota, e então eles, né, faziam a opção ali junto conosco pela presencial, e situações como essa acontecendo. Nós tivemos um domingo em que nós demonstramos para a avaliadora como essa auditoria poderia ocorrer através da plataforma, através da exposição dos ensaios filmados em tempo real. Tentamos dar uma segurança para ela nesse sentido, e aí as auditorias começaram, então, a migrar para esse momento praticamente integralmente remoto. E o que me vem à cabeça aqui, né? Quando eu olho para esses números, que eu vou colocar aqui agora a tela para vocês, que são os números que envolvem o nosso case, eu penso que a gente pode começar de novo, a gente pode tentar e falhar, a gente pode ter medo de errar, mas mesmo assim, no final, se é que tem final, né? Porque eu estou chamando hoje de final, mas a gente não tem final, né? Mas no final, o que importa é realmente a trajetória, sabe? A experiência que a trajetória nos traz. E essa foi a nossa intenção hoje, trazendo esse case para vocês. Porque são 7 laboratórios avaliados, isso é por CRL, né? Então, são 8 avaliações que foram realizadas nesse período 100% remotamente. Nós tivemos 3 avaliações híbridas
e isso envolveu nas avaliações remotas 27 avaliadores em suas casas ou em seus postos de trabalho. Acho que como hoje aqui, né, eu vi que até ela falou no início, somos mais de 200 pessoas, né? Eu hoje estou falando de Maringá, no Paraná. E tudo ocorrendo de uma maneira muito tranquila nesse nosso encontro. Então, apesar das adaptações, o que eu tenho para dizer é que nós tivemos avaliações que também ocorreram de uma maneira muito tranquila e representadas aqui nesses números. Tivemos 6 avaliadores presencialmente, porque nós tivemos aí essa condição da avaliação híbrida, né, remota e presencial. E com esses números foram 7 classes de ensaios avaliados. Bom, aqui eu trouxe para vocês as nossas áreas de atividade e as nossas áreas de ensaios que foram abarcadas nesses números passados. Então, esses números foram de 2020 a 2021, praticamente tempo real. Acho que somente esse mês, o último mês que não entrou aqui nesses nossos indicadores. Então, nós tivemos produtos de metal com ensaios mecânicos, ensaios químicos e ensaios térmicos, tivemos brinquedos, tivemos petróleo e derivados, produtos relacionados à saúde, né? O nosso volume de ensaio de máscaras foi um volume altíssimo, eletrodomésticos e similares. E aí, na classe de ensaio, né, foram ensaios mecânicos, ensaios químicos, ensaios elétricos. Nós tivemos na área da automotiva, ensaios químicos e mecânicos, e tivemos ensaio na área de atividade de imóveis também. Inclusive um grande volume, porque durante a pandemia as pessoas começaram a cuidar das suas casas, né? Então as pessoas compraram colchões, as pessoas investiram no conforto, e nossa atividade consequentemente aumentou, especificamente, por exemplo, nessa área de imóveis. No grupo de serviço de calibração, nós temos aí balança, peneira, manômetro, e então a nossa auditoria foi uma auditoria, as nossas auditorias foram auditorias remotas de grandes proporções. E em conversa com os colegas também, desses 5 laboratórios associados à BRAC, que eu citei para vocês, nós fizemos aí um compilado dos pontos positivos e das oportunidades de melhoria que essas avaliações remotas e que esse novo normal nos trouxe. Antes de entrar nesse ponto, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês quais foram as mudanças que nós tivemos, o que nós tivemos que providenciar dentro da LA Falcon Bauer para que essas auditorias fossem realizadas de maneira satisfatória. Então, em relação à tecnologia, o que nós fizemos? Nós tivemos algumas adequações, né? Nós tivemos a distribuição de celulares corporativos para todos os funcionários auditados. Nós fizemos a aquisição de licenças para os links, porque durante a pandemia começaram a acontecer situações, não sei se vocês se lembram, em que algumas plataformas ofereciam links, mas os links não eram seguros. E nós tínhamos ainda assim que cumprir, né, com as questões de confidencialidade, segurança da informação. Então, nós adquirimos licenças desses links seguros. Nós precisamos realizar a instalação de rede Wi-Fi em todas as áreas auditadas. Os nossos laboratórios, eles têm andares e eles têm áreas administrativas que são separadas. Então, a nossa base, né, nossa disponibilidade de internet, ela era voltada para essas áreas administrativas. E como nós tivemos essa situação em que os nossos ensaios foram filmados em tempo real, os nossos auditados, eles respondiam à auditoria ali, né, no local mesmo, em que seria mesmo simulando, mas de uma maneira muito fiel o presencial, nós precisaríamos ali da disponibilidade, então, da rede de Wi-Fi. Então foi um investimento em tecnologia que nós realizamos. Em termos de
técnicas utilizadas mesmo, nós então compramos tripés em que nós colocávamos os aparelhos de maneira fixa para acompanhar o ensaio no tempo em que o avaliador nos pedia e entendia como necessário. Nós colocamos bancadas em que a gente conseguia deixar ali os nossos procedimentos à disposição. Então, foram algumas técnicas sendo desenvolvidas para que o nosso avaliador tivesse na casa dele, ou enfim, no escritório dele, a mesma condição de avaliação que se ele estivesse presencialmente. Então, a filmagem dos ensaios, e aí ainda assim nós temos aqui uma imagem que eu coloco para vocês, que a filmagem sendo feita com esse tripé, muito possivelmente o avaliador não conseguiu ver exatamente o que ele precisava, então o nosso técnico se aproximando, né, da máquina e projetando essa imagem para uma melhor avaliação. Bom, em relação à organização da equipe técnica, o que nós tivemos que providenciar? Nós também tivemos que providenciar a designação de pessoas em duplas. Porque o que acontece? Quando você tem uma auditoria normal, né, em tempos normais, você tem trânsito de pessoas, você chama, você vai, volta. Aqui não. Aqui o que a gente precisava? A gente precisava do técnico acompanhando o ensaio, de técnico disponibilizando documentação, ou então de técnico respondendo à própria auditoria, conforme o desenvolvimento da atividade, e o técnico provendo a imagem para que o avaliador conseguisse ter acesso, né, à informação visual, a designação de equipe dedicada especificamente a envio de documentos, porque isso também ocorria em tempos, no mesmo tempo, porque nós tínhamos equipes trabalhando ao mesmo tempo e auditorias sendo realizadas ao mesmo tempo, devido à proporção, né, do número de avaliações a serem realizadas. A organização da escala de horários para atendimento online, porque nós nos colocamos à disposição dos avaliadores no tempo em que fosse necessário. Então, essa questão de ter um profissional online respondendo qualquer questionamento também foi pensada nessa organização da equipe técnica. Ainda em relação... Bom, deixa eu voltar aqui. Ainda em relação ao case, algo que para a gente foi muito importante foi essa questão do envolvimento das equipes, porque nós precisávamos ter também uma predisposição de pessoas que estivessem disponíveis para o trabalho. Em São Paulo, nós tivemos um momento em que na própria empresa nós tivemos um número grande de pessoas que não que estavam contaminadas, mas que tinham tido contato com alguém que havia sido contaminado. Então, essa pessoa precisava ficar longe das nossas instalações e em casa, cumprindo ali um período. E os ensaios, para que eles fossem filmados e disponibilizados, eles precisavam do recurso humano in loco. Então, partindo agora, após apresentar, né, esse case, para os pontos positivos, a primeira questão que eu coloco aqui para vocês, nos pontos positivos, é justamente o distanciamento social. Porque apesar de a gente ter esse cenário que eu trouxe para vocês da adaptação, uma coisa que a gente não pode deixar de considerar é que 100% dos auditados são pessoas. 100% dos auditores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. E se nós não cuidarmos das pessoas, não existe negócio. Então, para nós, um ponto positivo foi a manutenção da avaliação, garantir a avaliação, seja uma manutenção, enfim, né, a modalidade da avaliação, mas garantir que as coisas continuaram acontecendo cuidando das pessoas, porque quando a avaliação remota vem é justamente nesse sentido. E um segundo ponto positivo que foi colocado foi a redução de custos. E aí a redução de custos, ela reflete não só uma situação em que a gente possa olhar e dizer, olha,
pela proporção das nossas avaliações, vocês conseguem ter ideia o nosso investimento em passagens aéreas, em hospedagens, em alimentação. Sim, nós tivemos uma redução desses aspectos, mas para nós também foi importante que esses aspectos fossem reduzidos em um momento em que a receita dos laboratórios também estava, de certa maneira, eu não vou dizer comprometida, mas num nível de insegurança. Porque, à mesma medida em que nós tivemos laboratórios que tiveram alta demanda, nós tivemos, sim, escopos e segmentos em que a indústria praticamente parou. E isso reflete muito, né, nos custos da empresa. Então, a auditoria remota, ela contribuiu, sim, de uma maneira positiva, para esse financeiro das organizações que já estava prejudicado no momento de pandemia. Um outro ponto positivo é a celeridade do processo de avaliação, e aí, nesse aspecto, eu acho que nós não temos, nem precisamos explicar, né? As coisas acontecem de uma maneira em que a avaliação é muito objetiva, a apresentação da documentação, seja essa filmagem dos ensaios em tempo real, mesmo que você exija ali um nível de adaptação, a avaliação é muito objetiva, porque a gente entende que as equipes estão ali destinadas única e exclusivamente para isso, e você consegue ter o nosso último ponto positivo, que é a garantia da avaliação. Então, celeridade no processo e garantia da avaliação. E nós entendemos também, nesses pontos positivos, que se o avaliador ele tiver uma abordagem pautada num planejamento, e isso eles foram ganhando com o tempo, e nós auditados também, a avaliação remota ela trouxe uma situação de conforto em um momento de extremo desconforto, né? Como oportunidade de melhoria, o que nós poderíamos salientar, e eu vou caminhando aqui para o final da apresentação. Nós podemos salientar a administração de auditores em auditoria remota e presencial concomitantemente. Por que nós estamos salientando? Nós não estamos vendo isso como um ponto negativo, ok? Mas nós conversamos e entendemos que existe um planejamento para que as coisas aconteçam de maneira remota. E essa situação que envolve o remoto e o presencial não é tão tranquila. Não é tão tranquila. Então, uma oportunidade de melhoria para o planejamento da administração da auditoria remota e auditoria presencial ao mesmo tempo, tá bem? E um segundo ponto, aí não deixa de aparecer, e eu acho que é como hoje, essa questão da interação social, né? Nós perdemos aquele momento do cafezinho, nós perdemos aquele momento em que, eventualmente, você tem um período de descontração, em que você tem, de repente, um auditado que tem um pouco menos experiência e ele precisa relaxar um pouco porque está ansioso ou aflito, ou de um auditor mesmo que se envolve numa avaliação e precisa de um período ali, né? Essa questão do cafezinho mesmo, ou do próprio fim de tarde, em que você converse sobre alguns assuntos que não sejam especificamente avaliação, mas que tragam um bem-estar para o momento. Esse é um ponto em que, não sei se seria uma oportunidade de melhoria, mas seria algo a pensar em termos de auditoria remota, que sim, né, fica como um ponto em que acho que todos sentem falta. Bem, pessoal, procurei ser bem objetiva na apresentação. Caso seja necessário voltar em algum ponto, nós podemos voltar. Eu acho que eu consegui transmitir aqui para vocês um pouco dessa visão compilada, que foram os pontos positivos e essas oportunidades de melhoria, e dessa visão específica do que foi o case da LA Falcon Bauer, né? De modo geral, eu fecho a minha fala aqui dizendo que nós conseguimos cumprir todo o programa. Entendo que nós tivemos uma curva de aprendizagem e de adaptação, e certamente nós ainda estamos nessa curva, nós ainda estamos aprendendo.
Eu até me lembrei agora de uma avaliadora que trabalhava conosco, que sempre dizia que conhecimento não ocupa espaço, né? E as auditorias remotas vieram para as auditorias não, né? Esse momento do remoto, esse novo normal, veio para nos demonstrar isso, né? Um pouco mais de conhecimento em outras áreas, em tecnologia, não ocupa espaço. O que de fato a gente entende e o que fica notório é que esse novo normal faz parte de uma modernização que precisava acontecer, né? Afinal de contas, há quanto tempo a gente já vinha falando na indústria 4.0, na avaliação 4.0. Então, a impressão que me dá é que o antigo, ele não retorna. Até porque nós ainda estamos em pandemia. E nós não podemos deixar de considerar isso, né? Nós temos aí locais no nosso país em que as coisas estão muito críticas ainda. Então, por fim, eu penso que a mensagem que a ABRAC e os seus associados gostariam de passar é essa, sobre a nossa experiência, sobre as nossas percepções,